Bem-vindos de volta. Bom, então nessa parte vamos mostrar como fazer malha e geometria. Começando aqui pela geometria. Como já dito em outras ocasiões, no Aster, né, no processo inteiro de trabalho do Aster, que tem a criação de geometria, a geração da malha, e estabelecimento do problema, solução, pós-processamento, etc. e tal, é bom que você já comece tendo mais ou menos uma ideia do que você vai fazer lá na frente. Então, quando for gerar uma geometria, você tem que saber mais ou menos como você vai colocar as condições de contorno, quais são as ligações que você vai gerar, contatos, se vai usar força ou pressão, o que quer que seja. Então, como foi começado esse processo aqui? Essa face, que é uma ripa, né, de 2 metros por 10 centímetros, que vai representar o corpo de compensado, ele foi gerado aqui, né, com 2 metros e 10 centímetros. Vou botar aqui 2. E 0,1 aqui. Então já ele aparece centrado na origem, né? Depois de gerado, eu dei um deslocamento nele. Essa operação aqui, você tem que dar os 3 deslocamentos nas 3 direções base, né? Ou pode apontar 2 pontos de referência, ou pode apontar uma direção e uma distância. Nesse caso, voltando aqui, eu fiz o deslocamento sem criar uma cópia, né? Tirei essa marcação aqui, senão ele desloca criando uma cópia. Mantém o objeto original e cria o deslocado. Em cima disso aqui, dessa chapa, deixa eu tirar esse negócio daqui. Como eu vou usar condição de contorno fixa nessa aresta e vou botar uma carga aqui, eu não quero ter que me preocupar com o tamanho da carga para calcular distribuição, fazer carga distribuída aqui. Eu vou botar só um ponto. Eu vou precisar de um ponto de referência para conseguir fazer uma ligação sólida nessa aresta. Ligação sólida significa que todos os pontos vão se deslocar como se fosse um corpo sólido, mas só nessa aresta. Então, para gerar essa referência, eu criei aqui um ponto usando essa metodologia aqui, né, em que eu informo uma aresta de referência, né, e digo qual é o parâmetro que ele quer colocar, né, se é 0,25, meio, 0,75, em que posição. No caso aqui, no meio da aresta. Criado esse ponto, eu preciso refletir o efeito do ponto sobre essa chapa, né? Então gerei este corpo aqui com uma operação de partição, em que eu usei a face como o objeto, o ferramenta foi o ponto e o resultado foi uma face. Então o corpo que vai resultar é uma face cortada pelo ponto. O resultado então foi esse corpo aqui, que já tem, já coloquei aqui, já gerei grupos, né? Aperto aqui com o botão direito do mouse, tem que criar um grupo. Então você pode estabelecer grupo de arestas, né, que eu já coloquei aqui a aresta fixa, né, já selecionei uma fixa. Eu poderia aqui fazer, por exemplo, essas 2 arestas aqui, dar um ajouter e colocar como um grupo long, o grupo de arestas longitudinais. Pronto, gerei um grupo. Então já tenho este grupo, já tenho um grupo fixo, já tenho aqui o grupo da aresta que é móvel e gerei um grupo de pontos só para me referir ao ponto de referência, que é onde eu vou colocar a carga, certo? Então isso finaliza a parte de geometria. Vamos agora para a malha. Bom, já aqui na parte de malha, se eu usar um algoritmo
bastante básico, né? Faz tudo, né? 1D, 2D, tudo sem grandes controles. Ele vai me dar uma malha triangular. Se eu quiser gerar uma malha quadrangular, por sei lá qual razão, seria bom eu ter algum controle sobre quantas divisões eu coloco em cada seção, né? Então aqui, por exemplo, se eu voltar aqui e pedir um algoritmo quadrangular, né? As transições feitas dessa forma, caso haja alguma, quadrangulação automática, 15 corpos, 15 divisões, beleza. Ele vai me dar o seguinte: cada meia divisão aqui recebeu 15 e essa primeira recebeu 15. Só que como esta face está dividida em 2 por aquele ponto de referência, ele botou aqui, na verdade, 30 divisões e veio 15 aqui. No final ele teve que fazer aquele ajuste exatamente como indicado lá, né? Pega um ponto, faz um quadrângulo e um triângulo aqui para terminar. Se eu tivesse mudado isso para esse formato aqui, triângulos privilegiados, a malha ficaria dessa forma. Então ele joga a divisão, os ajustes de tamanho dessa maneira. Só que eu tenho como não precisar que ele faça isso, né? Eu posso gerar submalhas. Então vou fazer aqui uma submalha para o grupo fixo, aqui 4 divisões, está bem grosseiro. E posso fazer uma submalha para o grupo móvel, lá onde está a referência. Aí nesse caso eu vou ter que, deixa eu ver se foi nesse aqui, não, 2. Aí eu vou ter que botar 2, né, porque ele corta cada metade em 2 partes, no geral dá 4 e tudo combina. Aqui posso gerar uma outra submalha só para o long. Vou botar um aqui, 10 divisões, 20, tá bom. E vamos ver como fica. Aqui já conseguiu fazer uns quadrados certinho, né? Poderia mudar aqui a quantidade de divisões no comprimento, né, para refinar, mas a malha já ficou bem mais ordenada, digamos assim. Então esse é o tipo de manobra que dá para fazer aqui na geração de malha. Bom, no próximo pedaço, na próxima parte desse problema, nós vamos ver como estabelecer o problema no Aster em si, para fazer a solução de um material composto em múltiplas camadas. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.